Depois de termos visto os dois métodos de concepção de telhados, né, de estrutura de telhados e da cobertura final, nós vamos chegar à conclusão que a situação ideal é um misto das duas formas. Tá? É isso que eu vou mostrar nessa aula. Só que antes eu queria fazer uma correção. Na aula anterior eu citei IFC como sendo Industry Foundation Construction. Na verdade é Industry Foundation Classes. Tá, ok? Classes fundamentais da indústria. Tá, ok? Apenas uma correção. Aí a gente fala rápido aí, às vezes tropeça nas palavras. Tá, ok? Bom, uma outra coisa que eu queria mencionar é com relação à construção de sistema de vigas, né, no plano inclinado. Na aula anterior, nós vimos lá em estrutura, né, que para a gente construir esse sistema de terças de intertravamento, né, nós primeiramente colocaríamos o plano, né, na direção inclinada aqui, paralela à direção de desenvolvimento da linha de terças. Né. Nós vimos aqui em definir, eu pedia para selecionar um plano, ok, e selecionava essa face aqui, tá, ok? E o próximo passo então seria estrutura e sistema de vigas, tá, ok? Quando a gente for abordar com mais detalhes as estruturas, nós poderemos ver que nós poderemos inserir aqui contraventamento, tá, ok? Mas eu vou deixar para detalhar isso no assunto pertinente. Eu vou continuar aqui em sistema de vigas, porque para esse caso específico de telhados eu vi que é o mais eficiente. Então nós vimos aqui em sistema de vigas, o plano de trabalho já está naquela direção, vamos aqui através de linhas, e aqui eu vou já fazer da forma definitiva, da forma certinha, né? Pegando não o trecho inteiro, mas o endpoint de cada uma dessas faces, tá, ok? Para desenhar o sistema de viga retinho, certinho como ele deve ser, tá, ok? Em duas etapas e não cruzando nos perfis. Bem, uma vez feito aqui, vou dar uma olhada na direção das vigas, né? Tá certo nessa direção, clique em concluir. Eu mencionei na aula anterior também que uma vez que eu construir esse sistema de vigas nesse plano, né, eu não conseguiria movê-lo verticalmente, tá? Isso porque ele fica inicialmente vinculado ao plano de trabalho. Tá? No entanto, vou clicar fora aqui para desselecionar. Quando eu seleciono esse sistema de vigas, aparece esse símbolo aqui que seria exatamente, olha, desassociar o plano de trabalho. Tá? Então, se eu clicar aqui, eu tiro ele daquele plano de trabalho, dessa, vamos dizer, hospedagem ou escravidão em relação àquele plano de trabalho, e aí eu posso movimentá-lo sim em qualquer direção. Tá, ok? Bem, para completar esse telhado, né, alguns comentários adicionais. Primeiro, o sistema de vigas, ele só constrói vigas aqui dentro, tá, ok? Ele não tem sistema de bordas, tá certo? Então aqui eu escolho o espaçamento, né, tem as regras de distribuição, mas eu não tenho, como eu tinha lá no telhado tipo vidraça inclinada, vigas de borda. Então aqui nessas bordas eu teria que acrescentar uma nova viga. Para acrescentar essa viga, eu teria basicamente duas formas. Ou eu iria aqui em estrutura, clicaria em viga, e aí eu tenho aqui selecionado, olha, terça, eu poderia desenhar. Só que, no entanto, eu não tenho aqui a facilidade dos osnaps. Então, que ela pega aqui, repara, ela pega no meio da terça, né? E isso fica com uma interferência. Então, o jeito mais fácil de fazer isso, já que eu consigo selecionar apenas uma dessas vigas, né, dessas vigas usadas como terça aqui no sistema de vigas, né, eu posso copiá-la. Eu copio aqui, aí eu tenho a facilidade dos endpoints, porque aqui eu estou tratando de elementos da mesma natureza. Tá, ok? Nem sempre fica certinho. Eu poderia ir lá em modificar, alinhar com essa face. Tá, ok? É o jeito mais prático de fazer essa viga. Tá, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Copiar. Aqui eu vou tentar pegar o endpoint aqui certinho para ver se já sai certo. Não, porque na verdade eu teria que copiar com o ponto lá de baixo, né? Porque ele é que vai estar casando aqui. Então copiar, seleciona o endpoint aqui, vai pegar na direção. Tá, ok? E aqui parece que copiou certinho. Vou ver na verdade aqui por esse lado de baixo. Tá, ok? Eu poderia fazer algum acerto aqui, mas vou deixar assim mesmo. Tá, ok? O ajuste fino fica com vocês.
E da mesma forma, para eu fazer o telhado de cá, eu poderia usar o sistema de vigas e fazer o mesmo procedimento. Vou cortar o vídeo para pular essa etapa, que é igual ao anterior. Às vezes acontece de quando você criar um novo sistema de vigas, elas não ficarem alinhadas, né? Se você usar uma regra de distribuição e depois mudar no meio do caminho, elas podem não estar aqui nesse alinhamento perfeito. Então, okay? Nesse caso, você daria preferência a copiar esse sistema de vigas daqui para lá e depois acertá-lo. Tá, ok? Através do editar limite, né? Poderia vir aqui, só para não ficar mal explicado, editar limite, aí eu pediria para alinhar com essa face aqui, esse elemento aqui. No caso aqui eu copiaria as vigas, elas ficariam mais curtas ou mais longas, né? E aí eu esticaria o sistema de vigas e depois faço a cópia das extremidades. E uma vez construído um lado, seleciono o sistema de vigas, seguro o Ctrl, seleciono também a última viga, essas duas da extremidade e também o sistema de vigas. Tá? Eu prefiro selecionar aqui no 3D, depois eu passo para a planta de cobertura, ele continua selecionado. Eu peço para rebater em relação àquele plano que eu criei de simetria na casa. E aí eu tenho a estrutura. Bem, eu mencionei na aula anterior que o próximo passo, então, ficou até faltando uma da quina aqui, né? Depois eu construo isso. Bem, eu tinha comentado que essa forma de fazer através de sistema de vigas implicaria que esse arquivo iria para o TQS ou outro programa de cálculo, e esses elementos aqui iriam como vigas, tá ok? Conversando, no entanto, com profissionais da área, eu verifiquei que para os programas de cálculo, os caibros, não seria interessante, nem os caibros, nem as ripas, nem o próprio telhado, a cobertura final em si, não é interessante que eles vão para o programa de cálculo como elementos. Porque você imagina a quantidade de caibros e a cada um deles se atribuído uma viga. E em seguida as ripas da mesma forma. Ok? Então, o que se usa na prática é para esses elementos, caibro, ripa, nesse conjunto, existe um padrão para cada tipo de perfil utilizado, para cada padrão de telha, né? Um perfil de carga por metro quadrado. E ele é inserido no programa de cálculo como carga, e não cada elemento como viga. Ok? Senão, inclusive, esse cálculo fica bastante complexo, né, e com muitos elementos desnecessários. Tá, ok? Então, qual é a forma final ideal fechando esse assunto? É chegar até aqui as terças, que realmente elas tanto recebem cargas verticais, quanto elas fazem o contraventamento, né, e daí para cima usar vidraça inclinada daquela forma que a gente aprendeu. Tá certo? Então eu considero essa forma mista a melhor forma de conceber telhados. Tá, ok? Naqueles elementos você vai ter o quantitativo por montante de painel cortina, e aqui você vai ter cada elemento desse, né, aquele somatizado na tabela de quantidades relativas a quadros estruturais. Tá, ok? Então com isso nós fechamos aí essa parte de estruturas de telhados. Para complementar esse assunto, eu criei aqui opções de desenho, que a gente já estudou nesse capítulo, telhados experimentais, né, um conjunto de opções, telhado duas águas, que é o principal, e eu coloquei aqueles elementos de tesouras e contraventamentos, né, sistema de vigas, nessa opção, e criei um outro aqui chamado 4 águas com curva, né, que a gente vai fazer alguns ensaios aí sobre telhados, vou fazer nessa mesma edificação, vendo outras opções, né, revendo esse conceito de opções de projeto e avançando em alguns assuntos aí relativos a telhados. Tá, ok? Eu vou então aqui mudar para 4 águas com curva, que é a nova forma de telhado, e aí ele desapareceu. Vou lá no 3D, repara que toda a estrutura, né, física está apagada, né? Eu vou lá no nível de cobertura e vou desenhar um outro telhado para fazer um outro ensaio. Eu entrei aqui em telhado por perímetro, vou desenhar um retângulo, aqui tomando como referência a calçada que está lá embaixo, né? E em seguida eu vou fazer aqui, olha, arco e concordância, tá, ok? Eu vou especificar o raio aqui de 2 metros, tá, ok? Seleciono essa e essa, é como se fosse o fillet lá do AutoCAD, né? Um fillet com raio, tá, ok? Isso existe no modo croquis.
tá ok? Que é o modo aqui de desenho do perímetro do telhado. Bem, e imediatamente quando eu desenhei o perímetro, ele já designou que todos esses lados aqui definirão a inclinação, tá ok? Então vamos concluir esse telhado para ver o resultado aqui. Concluído o telhado, vamos olhar lá no 3D. Está lá o telhado com as bordas arredondadas e ele acabou ficando aqui um telhado em mansarda, né, de uma certa forma, porque aqui terminou a curva. Agora, como foi definida essa curva? Tá? Quando eu clico aqui nesse telhado e peço editar perímetro, clico aqui nessa curva, tá? E aqui na letra de propriedades ele pede o número de segmentos. Tá? Então eu poderia designar aqui, quando ele está com 0, ele faz essa forma arredondada, né? Nenhum segmento. Quando eu boto, por exemplo, 4 segmentos, reaplicar, ok? Vamos concluir esse modelo. E o que aconteceu? Olha lá, ele dividiu esse triângulo aqui, esse círculo, em 3 elementos, né? Porque eu coloquei o número de linhas. Então ele dividiu isso aqui em 3 partes, tá ok? Então eu vou fazer a mesma coisa agora para os outros lados, né? Editar perímetro, né? Só que agora eu vou fazer um arco em concordância de 4 metros, tá ok? Com raio especificado de 4 metros, né? Que 3 ficou muito pequeno, então vou acertar esses lados aqui, né? Repara que houve uma sobra ali de material, né? Daquele arco que antes estava por fora, estava em concordância. Então eu simplesmente deleto esses itens, porque eu tenho sempre que no perímetro do telhado ser um ciclo fechado. Se eu tivesse uma chaminé, alguma coisa, eu faria um outro ciclo fechado aqui dentro, com um retângulo, enfim. Um ciclo fechado, uma ilha aqui dentro, ele interpretaria como um furo nesse telhado. A gente já viu isso em outras aulas. Vou selecionar aqui essa linha, e no número de segmentos eu vou colocar 4 também. Tá ok? Eu posso selecionar várias ao mesmo tempo segurando CTRL, as outras 3 que faltam. Como elas pertencem ao mesmo tipo, as propriedades serão incomuns. Então eu posso botar aqui 4 segmentos verticais, tá ok? Número de segmentos inteiros. Clique em OK, está lá o meu telhado formatado, tá certo? Então essa é a forma de trabalhar curvas e definir quantos telhados intermediários você tem aqui, tá certo? Quanto mais telhados, mais trabalhoso de executar, tá ok? E essa forma de divisão vai ser acompanhada se você fizer esse telhado com os caibros, né? Ele vai automaticamente definindo a direção, né? Ele vai se encaixar aqui junto às linhas de divisão do telhado, tá ok? Vamos fazer esse teste. Seleciono aqui, como eu já tenho no meu modelo, né, vários telhados, eu posso, por exemplo, aqui, ó, telhado de caibro 75 por 150. Tá lá, já fixou os caibros de uma forma adequada para aquele tipo de telhado. Aqui eu projetaria em cima desse telhado escolhido um material de apoio, né? Por exemplo, uma tesoura aqui, uma treliça, né? De um lado e do outro, enfim. Faria a minha estrutura do telhado com essa forma, ele acompanharia. Tá ok? Se eu mudasse aqui para ripas, telhado de ripas, ele também faria essa distribuição, né, obedecendo a divisão do próprio telhado. Ok, mais uma opção aí de desenhar telhados, tá ok? Eu continuo aqui em gerenciar, opções de projeto, e eu estou aqui, ó, tá em negrito, significa que eu estou trabalhando nele. Se eu voltar aqui a qualquer momento telhado com tesouras, ele volta ao telhado original. Vamos abusar aqui em opções de desenhos, criar dentro desses telhados experimentais. Vou concluir a edição daquele e vou criar um novo conjunto aqui, uma nova opção, tá ok? Vou renomeá-la para telhado com inclinação, tá ok? Vamos dar uma nova opção de telhado, né? Seleciono, posso daqui mesmo editar selecionado, tá? Então ele some com os outros 2 telhados. Eu estou aqui no novo telhado que eu desejo executar através de seta de inclinação. Vamos voltar no pavimento de cobertura. Vamos começar inserindo um telhado por perímetro. Vamos fazer o mesmo processo, tá ok? Vou desenhar o retângulo, tá ok? Só que agora eu vou tirar aqui, selecionar todo mundo
e tiro, defino a inclinação, tá ok? Aí em princípio, se eu desse concluir, ele ficaria como se fosse uma laje, né? Eu estou com um telhado básico aqui, genérico 125, tá ok? Não estou me importando por enquanto com o tipo de telhado que eu vou usar não. Eu só queria mostrar para vocês aqui essa propriedade de setas de inclinação, que a gente já viu lá quando estudamos topografia, né, as plataformas de construção, e também usamos nessas aulas de telhado quando dividimos, né, um telhado, uma entrada de uma casa, né, lembram? E fizemos um arranjo bonito de telhado na frente, tá ok? Então, vamos ver um pouquinho mais a fundo aqui essas setas de inclinação. Tá? Qual é o princípio? Você cria seta de inclinação, você pode usar uma linha, né, como referência, ou desenhar uma linha. E eu vou colocar como seta de inclinação daqui para cá. Tá, ok? Comecei na porção norte e na porção leste. Aqui, quando eu estou desenhando, né, ele já me define aqui, ó, a extremidade, deslocamento zero, nível da extremidade padrão. Tá? Nível da extremidade, eu posso definir aqui um pavimento específico, né, se for o caso, ele começa na cobertura e no final aqui ele já tem que estar faceando o térreo. Tá, ok? Não é o nosso caso, a gente bota padrão e define um deslocamento. Tá, ok? Dá certo, um deslocamento aqui da altura da extremidade final e aqui da extremidade inicial. Então ele está deslocando aqui 3 metros. Tá, ok? Vamos experimentar dessa forma aqui, clicar em concluir. Vamos ver qual é o resultado lá no 3D. Olha, eu tenho um telhado. Vamos botar na mesma posição aqui, é a fachada sul. Né? Reparem que eu comecei aqui e terminei aqui. Esse foi o sentido da minha seta. Então o primeiro começou no deslocamento zero, no próprio nível da cobertura, e o último ficou 3 metros acima. Tá, ok? Depois eu poderia usar aquele processo, né, de selecionar as paredes e anexar o telhado, e elas se prolongariam até aquele telhado lá. Tá, ok? Então essa é uma alternativa interessante para fazer o telhado inclinado, né? Quando você não tem a inclinação na direção de uma das arestas, tá? Aqui na verdade a inclinação é definida aqui no meio, tá, ok? Seria um telhado, uma água aqui, talvez apropriada aí para churrasqueiras de canto, né? Enfim, é bom saber mais essa técnica de desenvolver telhados por perímetro através de setas de inclinação. E para aprofundar um pouquinho mais em setas de inclinação, eu vou clicar aqui e pedir para editar perímetro. Tem aqui a seta de inclinação, eu posso selecionar e aqui, ó, em especificar, né, para essa seta eu dei o deslocamento inicial e o deslocamento final, tá, ok? Mas até mais normalmente a gente escolheria pelo tipo de telha, né, determinaria a inclinação. Então aqui em especificar eu mudo minha opção para inclinação, tá, ok? Então eu posso dar ainda um deslocamento inicial, tá, ok? Aqui eu vou colocar 0. Né, e eu posso determinar uma inclinação aqui que já está em 30 graus. Ok? Eu poderia mudar o ângulo aqui para 20 graus, por exemplo. Clique em aplicar e concluir. Ok? Fica definido pela inclinação do telhado e não pela altura final e inicial. Tá? Eu tenho que editar o perímetro, porque aquela seta de inclinação, quando eu uso em um perímetro, um elemento, em um telhado, ele passa a fazer parte daquele elemento. Ele fica hospedado e ao mesmo tempo determina as condições desse elemento, no caso aqui telhados. E essa direção também será utilizada como direção dos caibros, tá, ok? Então a armação aqui vai ser mais fácil. Se eu trocasse aqui, por exemplo, para terças, olha lá, ele apresentou as terças na direção transversal à direção do telhado. Aqui obviamente eu teria que determinar que ele colocasse os outros bordos, né? E o telhado seria armado. Repare o quanto fica fácil, né, você definir o telhado uma vez que você tem os seus templates prontos, né? Nesse desenho aqui, eu utilizei aquele Minha Casa Minha Vida lá do Cadinoma Revit, né, que foi modificado, separei só os telhados, né? E toda vez que eu precisar de um telhado, agora eu vou lá, abro aquele modelo, Ctrl C, Ctrl V nesse aqui, apago, é o jeito mais fácil. Poderia importar, né, e gerenciar, mas enfim. Eu tendo os padrões definidos de telhado nesse projeto, fica muito fácil você trabalhar a estrutura deles. Tá? Se você fez direitinho essas aulas sobre telhados, entendeu como é o processo de criação de estruturas, então você é capaz de fazer qualquer tipo de telhado e o Revit ajuda bastante nessa hora, que ele tem uma lógica de construção muito próxima
da lógica real que a gente utiliza. Tá certo? Bem, vamos ficar por aqui. Vou salvar esse modelo, né? E lembrando que agora eu tenho 3 opções de telhado. Okay? Se eu vier aqui em gerenciar, eu posso alternar a visibilidade de um e de outro. Lógico que aqui eles não estão completos, mas vejam como é até simples, né? Você mostrar várias opções de soluções para o seu cliente, né? Você simula aqui de uma forma mais ágil. Ok? Bom, por essa aula tá bom. E já estamos quase, acho que mais uma aula só, já encerramos o assunto telhados. Tá ok? Não deixe de estudar e pratiquem os exercícios propostos. Um abraço.